Glória a Deus, aleluia. Irmãos, vamos dar início a mais uma aula. Eu sei que é um assunto que acredito que muitos já viram, né? Falar sobre salvação, sobre reino, mas sabe que estudando esse conteúdo e preparando, eu vejo que como é bom nós revisarmos os assuntos, falarmos sobre os assuntos que já em algum momento a gente já estudou. Eu vejo assim que é uma pena que muitos irmãos que já viram essa ministração ou esse curso, eles não estão aqui para acompanhar novamente. Por quê? Porque eu mesmo fui muito ministrado, né, pelo Senhor, preparando essas aulas, né, todo esse assunto que nós vamos trazer aqui no decorrer do curso. E eu tenho certeza que vai ser edificador para todos nós. Uma coisa que eu tenho percebido, irmãos, que a melhor forma de nós aprendermos a palavra do Senhor é ensinando. É ensinando. Ah, mas eu não sei muita coisa, irmãos. Ensina para alguém aquilo que você sabe. Eu tenho certeza que você vai gravar aquilo no seu coração de uma forma tão grande que aquilo vai ficar em você. Então, se você ainda, né, às vezes tem uma dificuldade para aprender ou gravar, eu aconselho você, ensine aquilo que você já aprendeu, ensine alguém. E você vai experimentar uma graça, um favor do Senhor tamanho. Amém? Vamos lá, eu quero compartilhar minha tela, então nós vamos estar falando aqui nesse tempo sobre alguns assuntos, né? Principais aqui nas Escrituras, sobre a salvação, sobre reino, vamos falar sobre vida eterna, vamos falar aqui sobre obras e também sobre disciplina. Então, eu aconselho você ter a sua Bíblia aí do lado. Tenha um caderno, uma apostila, alguma coisa para que você possa escrever. Amém? E, irmãos, isso aqui, como nós vamos fazer uma aula, não vai ser só uma ministração, vamos fazer de uma forma bem dinâmica, tá? Se a gente precisar parar, voltar, explicar, se você tiver dúvida e não quiser interromper, não tem problema, você pode anotar e no final você traz a questão e a gente debate e conversa. Amém? Porque o intuito da quarta-feira, desse ensino, é que a gente se aprofunde, tire as dúvidas, né? Que o Senhor possa abrir o nosso entendimento e que o nosso conhecimento acerca do Senhor aumente. Amém? Que algumas coisas que talvez você tenha orado, tenha buscado, possa ser esclarecido aqui nesse tempo. Glória a Deus, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Deixa eu só ver se já está aqui no jeito para compartilhar. Vamos lá. Deixa eu só ajustar aqui. Vocês estão conseguindo ver direitinho aí, meus irmãos? Sim. Glória a Deus. Vamos lá, então. Então, esse é o assunto de que nós vamos falar: salvação e reino, obras e disciplina, e também vida eterna. Amém? Glória a Deus. Só que, claro, irmãos, antes de nós entrarmos nesse assunto aqui, eu preparei um plus para todos nós. Quer falar um pouquinho sobre o quê? Sobre a queda do homem. E a queda também é uma outra matéria, a qual normalmente a gente traz separado. Mas a intenção deste curso aqui é nós fazermos uma linha do tempo, para que fique fácil você gravar na sua mente, você gravar e ter um entendimento de como se deu todo e como está se dando ainda todo esse processo. Amém? Glória a Deus. Então, quero começar aqui fazendo uma reflexão com os irmãos que estão aqui assistindo, a respeito da salvação. Amém? Olha só o que está escrito. Se há necessidade de salvação, é porque perdemos ou nunca tivemos. Você já parou para pensar nisso? Ou nós perdemos em algum momento, ou nós nunca tivemos. Porque há uma necessidade dessa salvação. E pode não parecer, né? Pode às vezes até parecer uma besteira. Mas quando você vai falar com alguém a respeito de salvação, pode ser que a pessoa te pergunta, mas eu preciso ser salvo do quê?
E aí, o que que você vai responder para essa pessoa? Por que que eu necessito de uma salvação? E se eu não tiver essa salvação? Ou será que eu já não tenho essa salvação? Então, isso é interessante nós, antes de entrarmos nesse assunto, saber o porquê que nós precisamos. Amém? Vamos lá. Gênesis. Abra lá. Glória a Deus. Abra comigo lá. Gênesis 1, versículo 26. Olha o que que a Bíblia vai dizer ali. Até aqui na tela eu já deixei alguma coisa escrita aqui. Olha só o que ele vai dizer. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, e que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todas as coisas, toda coisa rastejante que rasteja sobre a terra. Então veja que aqui o Senhor ele faz o quê? Ele traz o projeto do homem. Ele diz: façamos. Então, em Gênesis 1:26, você vai ver o projeto do homem sendo apresentado por Deus. Agora, Gênesis 1:27, ele vai dizer assim: assim Deus criou o homem em a sua própria imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. O homem é gerado no espírito. Então, o Senhor apresenta o projeto e depois realiza. Mas olha o que que a Bíblia fala, lá em João 4:24, a Bíblia diz que Deus ele é espírito. Em Efésios, capítulo 1, versículo 4, a Bíblia vai dizer: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então nós fomos gerados em Deus. Deus apresenta esse projeto, realiza esse projeto. Tudo isso, irmãos, no espírito. E agora nós vamos ver em Gênesis, no capítulo 2, versículo 7, o Senhor manifestando então o homem na terra, trazendo a realidade, o homem à existência. Então veja, o Senhor primeiro apresenta o projeto, o Senhor realiza no espírito e depois o Senhor traz o homem para a existência. Então esse foi o processo para o homem. Amém? Vamos seguir. Aqui eu vou dar alguns detalhes só, irmãos. Eu não vou ler todo o Gênesis, porque acredito que a maioria dos irmãos aqui já conhece os textos. Eu vou trazer alguns textos aqui, eu tenho certeza que os irmãos vão se lembrar. Amém? Gênesis, no capítulo 2, versículo 16, o Senhor ele coloca o homem no jardim e ele dá uma ordem. Irmãos, isso aqui precisa ficar bem claro para nós. O Senhor ele dá uma ordem para o homem, não era uma dica, né, um conselho, não era uma ordem. Olha só, ele diz assim: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, isso aqui é algo também interessante, irmãos, nós observarmos. Deus, ele é muito claro naquilo que ele deseja do homem. Deus, ele é muito claro. Então, se nós estamos aqui também para representar a Deus, para expressar a Deus, nós também precisamos ser muito claros ao falar. Naquilo que nós desejamos, naquilo que queremos, naquilo que vamos fazer, nós precisamos ser claros. Porque eu não sei se você lembra, mas quem que ficou com meias palavras, falando uma coisa, querendo dizer outra, foi a serpente. Foi ou não foi? A serpente que ficou com, né, dizendo uma coisa, mas querendo falar outra, foi assim que Deus. Então, essa troca de palavras, esse jogo, vai para lá e vai para cá, é algo maligno. Deus, ele é claro conosco. Por isso que, irmãos, quando nós formos fazer algo, quando nós formos pedir algo, quando nós desejamos algo, precisamos ser claros naquilo que desejamos, naquilo que queremos, naquilo que vamos realizar ou fazer. Nós não podemos ficar com meias palavras, né? Ah, eu quero uma coisa, mas eu falei outra. Eu espero que fulano faça isso, mas não, tá tudo bem. Não, irmãos, vamos ser claros, porque esse é o caráter do Senhor, é nós sermos claros. Amém? Vamos seguir. Olha que interessante. Preste bem atenção. Aqui o Senhor fala algo para Adão. Se comer, morre.
E quando eu li esse texto aqui, irmãos, eu nunca tinha pensado nisso aqui. Como que Adão ia saber o que era a morte? Nós temos duas opções. Ou Deus explicou, ou ele ia ter que confiar em Deus. Por quê? Porque ele nunca tinha experimentado a morte e nunca tinha visto alguém morrer. Pelo menos a Bíblia não diz até então. Então, quando eu li esse texto, eu fiquei pensando, como que Adão recebe essa informação? Que vai acontecer algo com ele ao qual ele não sabe? Então, vamos entender um pouquinho. O que é a morte? Como que Adão saberia se ele nunca esteve morto ou não viu ninguém morrer? Agora, nós precisamos entender uma coisa. A morte, a verdadeira morte, é estar separado de Deus, é estar desligado, desconectado do Senhor, porque a verdadeira vida só nele. Então, diante disso, o que que restava para Adão? Obediência. Se Adão não sabia, ele deveria viver o quê? Em obediência. Obedecer sem entender, porque ele nunca tinha experimentado aquilo. Ele nunca tinha visto a morte. E você vai observar isso no decorrer da sua caminhada com Cristo, que muitas vezes o Senhor vai exigir, pedir isso de você, que é um passo de fé. Veja, irmãos, que Deus do Éden, Deus do jardim, o Senhor já começa a dar sinais da nossa vida pela fé. Porque se Adão não sabia o que era a morte, ele precisava ver pela fé, em obediência a Deus. Eu vou crer no Senhor, que realmente eu não sei o que que é essa morte, mas eu sei que pode acontecer se eu desobedecer. Eu não sei o que que é, mas vou confiar no Senhor. Amém? Então, que isso sirva de lição para nós, que muitas vezes nós vamos precisar viver dessa forma. E a Bíblia fala que o justo vive pela fé, o cristão vive pela fé. Muitas coisas nós não vamos compreender. Eu me lembro que até a Fábio uma vez falou isso com Deus: Senhor, eu não entendo, mas eu decidi obedecer. E o Senhor vai fazendo as coisas. Amém? Vamos lá. Olha só. Na Bíblia hebraica, a morte é descrita como descer à sepultura, ou Sheol. Sheol é uma espécie de submundo onde todos vão após a morte. Irmãos, esse onde todos vão após a morte é para todos aqueles que estão sem Jesus, sem Cristo. Amém? Tá? Isso aqui não é um lugar para o cristão. Bom, reforçar isso aí. A palavra morte deriva do latim mors ou mortis, que significa interrupção completa de um organismo. Amém? Então é esse desligar. O corpo físico do homem, quando ele morre, o que que acontece com o corpo? Você se desliga desse mundo. Você não tem mais contato com esse mundo. Então, a morte eterna, digamos assim, é a separação de Deus. Quando você está separado de Deus, você está morto. Vou dar um exemplo aqui bem fácil para nós compreendermos. Quando você tira uma planta da terra, a planta ainda está viva. Mas você vai ver que com o passar do tempo, ela vai murchando, ela vai secando e morre. Essa é a nossa vida sem Deus. Parece estar vivo, mas logo morre. Por quê? Porque está desligado da fonte que alimenta. Então, assim é o homem. Parece que está vivo, mas é só um fôlego que daqui um pouco vai se esvair. Daqui um pouco ele vai deixar este mundo. Por quê? Porque está desligado. Agora, mas e o homem que está ligado em Deus e ainda morre o corpo? O que que a Bíblia nos diz? Ela não diz que o Senhor vai nos ressuscitar no último dia? Agora, isso não acontece para aqueles que estão desligados de Deus e morrem. Por quê? Porque foram para a eternidade sem estar ligado em Deus, sem ter a verdadeira vida. Porque a verdadeira vida é estar ligado em Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos seguindo. Então, hoje nós compreendemos que a morte ela significa o quê? Mudança de estado, mudança de ambiente. Vai ter um terceiro aí que depois nós vamos falar. Amém? Primeira mudança de estado, da vida para a morte.
separação completa de Deus, porque só há vida em Deus. Mudança de ambiente. Então, Deus expulsa o homem do jardim. Então, uma vez que o homem morre, que o homem se desliga de Deus, o homem perde, primeiro, a sua essência, a sua fonte de vida, e depois o ambiente é retirado. O homem que estava no jardim agora é expulso, vai para outra parte da terra. Irmãos, eu não sei se estou falando muito rápido, se tá bom assim nessa velocidade. O que vocês acham? Tá ok? Vamos seguir lá. Qualquer coisa vocês me avisam. Amém? E um terceiro ponto, a provisão. Então veja só, mudança de estado, mudança de ambiente e provisão. Por quê? A terra que antes era para produzir para o homem, que era para sustentar o homem, agora ela vai produzir espinhos e abrolhos, ou espinhos e cardos, ou espinhos e tem algumas outras versões aí que vai falar ervas daninhas. Então veja que o homem vai perder tudo isso: estado, ambiente e provisão. Amém? Nós vamos entrar um pouquinho mais em detalhe aí. Mudança de estado. O que que fala também em relação à mudança de estado do homem? O homem, ele foi feito para ser o quê? Imagem e semelhança. Então, de imagem e semelhança, agora ele parte para ser um conhecedor do bem e do mal. De filho para criatura. Olha só, vamos ler ali, abra novamente, acho que já está aberta a sua Bíblia aí. Gênesis 1, 26 e 27. O que que Deus vai falar? Vai dizer assim: Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. E no 27 ele vai dizer assim: criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Amém? Então, o homem que é para ser a imagem e semelhança de Deus, como é que o homem volta, torna a ser essa imagem e semelhança? Simples, seguindo aquilo que Deus tinha determinado, que era para quê? O homem exercer um domínio sobre os animais. Sobre a terra, o homem cultiva. Agora, sobre os animais, o homem domina, o homem governa. Amém? Ficou bem claro isso? Então, veja, nós temos Deus e nós temos o homem, a imagem e a semelhança. A ordem de Deus, domine sobre todos os animais. Essa era a ordem. Só que veja só, depois que o homem, depois de dar ouvido à serpente, o que que acontece? Gênesis 3:22. Ele vai dizer assim: Então disse o Senhor Deus: Agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e coma, e viva para sempre. Agora, olha que curioso. Deus não criou o homem para ser a sua imagem e semelhança? Mas veja que depois que ele ouve a serpente e desobedece a Deus, ele diz: Sim, mas agora o homem é como nós, conhecendo o bem e o mal. E quando eu li esses textos, eu disse: Tá, mas Senhor, o que que tem aqui então para que eu entenda qual é a diferença? Que antes o Senhor cria o homem à sua imagem e semelhança, agora, em Gênesis 3:22, o Senhor diz que ele é como um de nós, ou seja, o homem é como um Senhor, mas o Senhor não criou o homem para ser justamente assim, como um Senhor? Aí o Senhor me atentou para um detalhe, porque veja, nós temos Deus e agora nós temos o quê? O homem pensando, raciocinando, tomando decisões. A Bíblia diz agora que o homem é conhecedor, o quê? Do bem e do mal. O homem agora tem essas escolhas. O homem pode escolher entre o bem e o mal. Só que quando o Senhor cria o homem à sua imagem e semelhança, o Senhor, você não vai ver nesse versículo
em nenhum momento o Senhor dizendo que o homem tomaria essas decisões. O Senhor foi claro e específico: domine sobre os animais. E quando Deus traz o homem para a terra, ele diz que ele traz o homem para o homem cultivar a terra, ou seja, preservar aquilo que Deus já fez. Era isso, o homem não precisava tomar decisão nenhuma. Por quê? Porque Deus, que é onisciente e sabe todas as coisas, ele toma a decisão. Por isso que ele diz que agora o homem se tornou como um de nós, sabendo o bem e mal, o bem e o mal. Ou seja, Deus, ele sabe o bem e o mal. Qual é a diferença de Deus para nós, então? É que Deus, conhecendo o bem e o mal, Deus consegue sempre escolher o bem. Nós não temos essa capacidade. Tanto é, a prova disso está na história. O que aconteceu com Adão? O que aconteceu com Caim e Abel? O que aconteceu com os seus descendentes? O homem sempre optou pelo mal. Quando o homem teve a possibilidade de escolher matar ou de trazer uma oferta para Deus, o que ele fez? Matou o irmão. Escolheu o mal. Então, essa é a diferença. Por isso que o Senhor ele não quis permitir com que o homem permanecesse no jardim do Éden. Por quê? Porque senão ele ia comer da árvore da vida e ia se tornar eterno. Agora, veja uma coisa. Quando o homem é a imagem e semelhança de Deus, Deus é que vai comunicar para o homem a sua vontade. Agora, quando o homem perde essa imagem e semelhança, mas se torna como Deus, o homem agora tem essa capacidade de decidir. Tendo a capacidade de decidir, o homem não precisa mais de Deus. O homem se torna independente. O que Deus está falando aqui? Não é bom que nós permitamos que o homem fique no jardim, coma da árvore da vida e se torne o quê? Como nós, eternos. O homem não pode agora querer comer da árvore da vida e se tornar um independente eterno, porque senão o homem estaria eternamente sendo independente, sem precisar de Deus. Então aqui está a diferença. Quer ser a imagem e semelhança? Nós já temos um cabeça. Nós só somos membros de um corpo. É ele que dá a direção. Você não precisa decidir, até porque, irmãos, nós temos que entender uma coisa. Nós é que vivemos pelo que é certo e pelo que é errado. Deus vive pela sua vontade. Muitas vezes o que é errado para você é a vontade de Deus. Deus não está perguntando se você acha que é certo ou errado. É a vontade dele. Conseguiram compreender? Muitas vezes você acha que você está fazendo bem, mas não é a vontade de Deus. Entre você escolher o bem e o mal, você não escolheu fazer a vontade dele. Muitos acham que às vezes disciplinar o filho, eu estou sendo mal com o meu filho. Não, o Senhor te disse para fazer isso. O Senhor nos trata como filhos e nos disciplina. Então essa é a vontade dele. Então só obedece. Conseguiram compreender? Então essa é a diferença. Se você, irmãos, quer ser imagem e semelhança, obedeça ao Senhor. Agora, quando você toma as decisões, você já está aqui em Gênesis 3:22. Você está ouvindo a serpente. Você está com aquelas meias palavras. Será que foi assim que Deus disse? Não, Deus é claro. Deus é preciso naquilo que ele deseja. Deus não vem com meias palavras. Amém? Vamos avançar? Glória a Deus. Por isso que lá em Jeremias, olha só, Jeremias 29, versículo 11, ele vai dizer assim, ó: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz, e não, olha só, de mal, para vos dar o fim que esperais. O que o Senhor está dizendo? Eu sei escolher o bem e não o mal. Você não sabe. Toda vez que você precisar decidir entre um caminho e outro, entre o bem e o mal, você vai escolher o mal. Agora, eu, o Senhor, pensei o que penso a vosso respeito. Agora, olha que interessante. Isaías, capítulo 14, ele vai dizer assim, versículo 12: como caíste
desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, ou algumas versões vai dizer assim, ó, estrela da manhã, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias em teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei o quê? Semelhante ao Altíssimo. Qual que foi o problema de Lúcifer aqui, irmãos? Que para ser semelhante ao Altíssimo, imagem e semelhança, ele precisava obedecer a Deus. Então veja, não tem como você querer ser imagem e semelhança e fazer a sua vontade, porque isso foi o caminho de Lúcifer. Ele queria ser semelhante ao Altíssimo, mas ele disse: Eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Ou seja, não foi para isso que Deus criou ele. Não era esses os planos de Deus para ele. Mas daí olha só a diferença. Lá em Filipenses capítulo 2, ele vai dizer assim, versículo 5: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo o quê? Obediente até a morte e morte de cruz. Vê o caminho inverso? Quer ser semelhança? Imagem? Obedeça. Quer seguir o caminho de Lúcifer? Tome as suas próprias decisões. E aí você vai ver também lá no João, no capítulo 6, Jesus falando a respeito disso, ele dizendo assim, ó, no versículo 38, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, porque ele compreendeu isso. Se, irmão, se eu quero ser imagem e semelhança, se eu quero ser um representante do Deus Altíssimo, ele é o meu cabeça, ele que tem uma vontade, eu só preciso seguir. Ele não me criou para que eu faça o meu mundo, para que eu tome o meu rumo. Não, a Bíblia, ela é muito clara. Ela, em alguns versículos, ela vai falar que o Senhor, ele escreveu os nossos dias, antes mesmo que nenhum deles existisse. Então, quer dizer que se o Senhor já escreveu, ele já tinha um plano para nós. Que história é essa agora nós queremos mudar o plano? Se eu mudo o plano, eu não posso representá-lo. Represento qualquer outra coisa, menos ele. Amém? Ficou claro? Vamos seguir. Mudança de ambiente, né? Nós já falamos aí mudança de estado, mudança de ambiente. O jardim, como nós falamos que antes o homem ele tinha, né, todo aquele ambiente preparado por Deus, quando o homem peca, ele sai do jardim e é colocado na terra. Só que o jardim, irmãos, ele é comparado com um reino. Por quê? Porque o jardim era um ambiente de governo, era um ambiente preparado por Deus para o homem, e o homem perdeu isso. Amém? A provisão, o homem perde essa provisão divina. E agora ele vai para o quê? Para o suor do seu próprio rosto. Então, antes era Deus que me provia. Quando eu decidi fazer a minha vontade, o Senhor disse: então tá bom, então você vai perder o que eu te dei e você vai se sustentar com o suor do seu próprio rosto. Então foi grande essa queda, foi grande a perda. O homem perde a presença de Deus, o homem perde esse ambiente de governo e o homem perde tudo aquilo que Deus providenciou para a sua vida. Agora, olha só, como que se deu essa queda, né? A morte do homem. Interessante a gente entender isso. Como que se deu? Ela acontece em três áreas, né? Vamos ler lá? Pode ler aí para nós, meu bem. Gênesis 3, do 1 ao Ó, 6, por gentileza. 3, do 1 ao 6. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhuma das árvores do jardim? A mulher respondeu à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim,
Mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. A serpente disse à mulher: Certamente não morrerão. É que Deus sabe que no dia em que comerem dele, os seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, atraente aos olhos e desejável para dela se obter sabedoria, tomou do seu fruto e o comeu. Também deu ao seu marido que estava com ela, e ele o comeu. Glória a Deus. Agora, vamos observar esses textos aqui. É algo muito interessante, nós vamos falar disso aqui, irmãos. Esse assunto é muito importante nós entendermos, e acredito que eu vou falar um pouquinho aqui, nós vamos encerrar, para nós continuar, porque eu não quero também trazer muito conteúdo para encher a mente de vocês hoje, e aí vocês acabarem não gravando. Mas eu vou querer encerrar aqui nesse texto, porque nós vamos falar adiante a respeito desse assunto novamente. Então, eu quero que vocês gravem bem isso aqui. Então, veja, a queda do homem, ele se deu em três partes do homem: corpo, alma e espírito. E por que que é importante nós sabermos isso? Por quê? Porque nós vamos ver, às vezes, irmãos, né? Claro que nós respeitamos, né, o entendimento de cada um acerca da salvação. Mas até aqui, o que o Senhor tem iluminado as nossas mentes, até aqui o que o Senhor tem nos instruído, nos ensinado, foi que, como o homem caiu nessas três áreas, o homem também precisa ser restaurado nessas três áreas. Agora, nós vamos compreender como que foi que o homem caiu, como que ele foi tentado. Amém? Deixa eu compartilhar aqui a tela e vocês vão observar comigo. Olha só, no versículo 6, você vai ver que ela diz assim, que é boa para o quê? Para alimento. Então, se é boa para alimento, isso compete ao quê? Ao corpo físico. A Bíblia também vai falar que ela diz assim, que era agradável aos olhos. Então, o que que alimentou isso? A alma dela. E também era desejável para fazer alguém sábio, ou seja, no espírito. Então, veja que essa queda do homem, ela vai se dar nesses três níveis, porque foi nesses três níveis em que ele foi tentado. Então, quando nós formos falar de salvação, irmãos, nós temos que pensar assim, que a salvação, ela vai se dar nessas três níveis e também em três tempos. Como que seria o correto eu falar? Que eu fui salvo, que eu estou sendo salvo e que eu serei salvo. Vamos lá. Que eu fui salvo, eu estou sendo salvo e eu serei salvo. Por que que é lícito, é correto eu pensar dessa forma? Porque veja, a Bíblia fala que quando nós cremos no Senhor Jesus, automaticamente o Espírito de Deus, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 7, a Bíblia diz que quando o Espírito do homem se une com o Espírito de Deus, ele se torna um. Então, automaticamente, quando eu creio em Jesus, eu recebo o Espírito de Deus no meu espírito. Automaticamente eu recebo vida. Automaticamente. Aquela vida que eu perdi no jardim, aquele desligar, aquela separação, eu sou reconectado, só que agora no espírito, por enquanto. E a minha alma? E o meu corpo? Eles também precisam de salvação. E como é que eles são salvos? Bom, nós já vimos que o espírito ele é salvo o quê? Pela fé. Eu tô só dando aqui, né, uma passada, porque depois nós vamos ver isso ponto a ponto. O espírito ele é salvo pela fé. Quando você crê no Senhor, você recebe a vida no seu espírito. Você é renovado. A Bíblia fala sobre isso, que você recebe uma renovação no seu espírito. É um espírito de vida, vida eterna. Amém? A minha alma, como é que eu salvo a minha alma? Eu estou sendo salvo, alma. Lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 2, ela diz:
sedes transformado pela renovação do vosso entendimento, ou do, né, do vosso conhecimento. Então, como é que você salva a sua alma? Transformando a sua mente, renovando a sua mente. E o corpo? Na vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que quando nós somos batizados nas águas, quando nós descemos nas águas do batismo, as águas do batismo ela vai simbolizar, quando nós entramos na água, nós estamos dizendo que nós morremos para o pecado. E quando nós estamos saindo da água, nós estamos dizendo sim que nós vamos viver para Cristo. E essa morte pela água e a saída da água representa o quê? A morte e ressurreição. E a Bíblia vai falar isso. Em nós morrermos na semelhança da morte de Cristo. Que nós também seremos ressuscitados na semelhança da ressurreição de Cristo. Depois, irmãos, eu estou falando aqui, né, para vocês, mas depois nós vamos trazer todos os textos, você vai ver que vai ficar bem claro. Então, o nosso espírito, ele é salvo quando nós cremos. A nossa alma, ela está sendo salva porque nós estamos sendo transformados. Por isso que a Bíblia diz: aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Por quê? Porque é o Espírito dele, irmãos. Nós vamos ver isso aqui muito claro. Não é por nós. Não é nós que fazemos. A obra completa foi Deus que fez. Ele que realiza. A Bíblia vai dizer que é o Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Se é o Espírito que nos convence, só há arrependimento para uma transformação de mente, para uma renovação da nossa alma pelo Espírito. Por isso que não tem como você renovar sua mente sem antes receber o Espírito de Deus. Há uma ordem. E Deus não vai te ressuscitar se antes você não tiver o seu espírito renovado e a sua mente renovada, sua alma. Então veja que é um processo. Por isso que nós falamos: eu fui salvo, eu estou sendo salvo e eu serei salvo. Amém?